Olá, meus amigos aqui do canal Resenha Forense e também do site Contra os Acadêmicos. É um prazer imenso encontrá-los novamente. Eu gravo agora o terceiro encontro do nosso pequeno curso de Filosofia do Direito. Lembrando que vocês podem encontrar o material em PDF aqui embaixo no site do Resenha Forense lá no Academia ou também aula por aula no site do Contra os Acadêmicos. Joia? Eu vou colocar o link aqui embaixo sempre. Assim que o Contra os Acadêmicos, que o pessoal lá do site postar na página, eu coloco o link aqui embaixo e atualizo, tá? Então, se não tiver aqui ainda por enquanto, não se preocupe, vai aparecer depois. Então vamos lá, pessoal. Encontro 3 já do nosso grupo de estudos, né, em Filosofia do Direito. Hoje a aula é intitulada, vocês verão aí no material, Objeto da Filosofia do Direito. Perguntas para reflexão, para começar então o nosso terceiro encontro. A filosofia do direito é uma ciência jurídica? A filosofia é uma das ciências jurídicas ou, ao contrário, não passa de uma parte da filosofia, entre aspas, geral? Na verdade, a pergunta é, a filosofia do direito, deixa eu corrigir aqui, do direito, é uma das ciências jurídicas ou, ao contrário, não passa de uma parte da filosofia geral? Podemos pensar em filosofias especiais, entre aspas, sendo a filosofia do direito uma ciência filosófica autônoma? Nós podemos sustentar uma filosofia especial, entre aspas, vocacionada tão somente para o direito? Essas perguntas são interessantes e nos ajudam a caminhar daqui em diante. Elas trouxeram inúmeras respostas e ainda trazem, tá? Mas a gente tem que tomar um ponto de partida. Há uma primeira corrente que afirma que a filosofia do direito não é uma ciência do direito, né? Não é ciência jurídica. Essa corrente está despregada dos perímetros da ciência do direito, sendo um grande e importante item do sumário, digamos assim, da parte especial da filosofia. É dizer, nessa primeira visão, a filosofia fagocita, engole o direito. Outro ponto de vista, até mais entusiasmado aparentemente, sustenta que a filosofia do direito seria um momento da atividade filosófica geral. E a filosofia, nesse ponto de vista, estaria interseccionada ao direito. Parece sustentar essa segunda ótica um autor chamado Benedetto Croce, preocupado com questões artísticas, né? Até tem uma obra traduzida lá na editora R Realizações, né? Estética como Ciência da Expressão em Linguística Geral. O Benedetto Croce, além de estar preocupado com questões artísticas e estéticas, ele chegou a postular a máxima autonomia não só da filosofia, mas também da história e de outras formas de conhecimento. Eu encontrei um texto de eu acho que ela é italiana, chamada Mariana Adilardi, e ela escreveu assim, né, La visione crociana, ou seja, de Benedetto Croce, vorrebbe conoscere all'arte e la massima autonomia dalla filosofia, dalla storia e dalla altre forme di conoscenza. Basicamente, o que ela diz aí é que a visão de Croce defendeu o reconhecimento da arte, ou melhor, da máxima autonomia da arte, da filosofia, da história e de outras formas de conhecimento. Com estirpe, aliás, idealista hegeliana, né, o Benedetto Croce realmente pareceu vislumbrar a filosofia do direito como um capítulo da filosofia geral. Com redução ainda mais acentuada, no entanto, tratou o direito como mero problema da interpretação econômica, né? Na obra, por exemplo, Reduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia. Está citado aí no caderno para quem quiser consultar depois. Muito bem, eu mostrei duas correntes, basicamente. É claro que existem outras, né? Não é um negócio heterogêneo e também não é só... assim, didaticamente são essas duas correntes e há variações, né? Mas o que prevalece? É difícil dar uma resposta segura, mas aqui eu quero seguir com vocês o entendimento de que a filosofia do direito é uma parte autônoma da filosofia geral. Então existe, na minha visão, uma autonomia da filosofia do direito, tá? É matéria, portanto, da filosofia. Não é só, entre aspas, das enciclopédias jurídicas. Isso porque seria contraditório alocar a filosofia do direito como algo especulativo sem aceitar a universalidade da filosofia mesma. E a universalidade da filosofia do direito é da filosofia, não da dogmática jurídica. Aí eu pergunto até em tom retórico, né? Como admitir a especulação e a universalidade da filosofia do direito
sem colocá-la como parte da própria filosofia, né? Seria uma contradição em termos. Ora, o direito é uma necessidade essencial da humanidade. Trata-se de uma exigência inexorável da vida humana, ou melhor, da vida do homem como ente, como ser social que é. Vivendo em sociedade, renova os problemas do direito e traz indagações filosóficas do justo. Ou melhor, renovam-se, né? Vou corrigir aqui. Quando nós vivemos em sociedade, renovam-se os problemas do direito e surgem, vou corrigir também, e surgem indagações filosóficas do justo. Então ficou assim, ó, vivendo em sociedade, renovam-se os problemas do direito e surgem indagações filosóficas do justo. Exemplo magistral dessa constante divagação reside na obra O Caso dos Exploradores de Cavernas, do Lon Fuller, uma obra famosa que, se você ainda não leu, você tem que ler, tá? É obrigação ler esse livro do Lon Fuller. Tem resenha aqui no canal Resenha Forense, inclusive com versão escrita, procure aí. E esse livro faz pensar bastante, né? Por isso que é interessante. Nesse sentido, não se pode afirmar que a ciência jurídica é, entre aspas, precária, bastando entender a vontade do legislador, digamos assim, para fazer dogmática jurídica. Se assim fosse, alguém alfabetizado seria automaticamente um jurista, né? O legislador pode, muito bem, classificar mal um instituto. Legislador não é jurista, né? A arte de fazer política não é a arte de dogmatizar juridicamente. Mas o demiurgo do ordenamento jurídico, pela feitura das normas legais, né? Isso é o legislador, como diz Adriano Soares da Costa. E ainda lendo o próprio, né, o Adriano Soares da Costa, um grande amigo de Alagoas, as funções definitória e classificatória dos institutos cabem ao jurista, ao estudioso do direito, e não obstante caiba ao legislador a função classificatória do factício, ou melhor, do fático, do fático. Vale dizer, transformar determinado fato em relevante para o direito, prevendo-o no suporte fático das normas jurídicas. Se o estudioso do direito tivesse que admitir como correta qualquer classificação jurídica posta pelo legislador como produto pronto e acabado, o próprio direito não seria uma ciência, sendo despicienda a contribuição kelseniana em separar o direito norma, linguagem prescritiva, do direito ciência, linguagem descritiva, sendo aquele objeto de estudo deste. Foi por isso, aliás, que eu teci forte crítica ao mundo de unicórnios rosas sonhado pelo legislador no Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Eu fiz uma crítica bastante pesada e acentuada ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso porque o legislador, ao pressupor que todo e qualquer ser humano é civilmente capaz, acabou assumindo, ou melhor, se assumiu como alguém infantilmente amedrontado com a realidade ôntica das coisas, que simplesmente deveriam sofrer mutações com suas distorções cognitivas de um anseio de construção, entre aspas, ideal. E eu escrevi nesse texto, tá aí no caderno para quem quiser ler depois, o seguinte: o legislador brinca de ser Deus, quer ser, com S maiúsculo mesmo, desconhecendo e ignorando os limites do ser, com S minúsculo, né? Quer mudar o imutável, quer se propor a legislar que, doravante, a gravidade não terá mais aceleração de valor aproximado de 9,80665 metros por segundo, quer legislar que maçãs podem ser laranjas, quer impor na lei que uma pessoa ontológica e absolutamente incapaz deve ser, em regra, capaz. Um absurdo, não é? Assim, é seguro dizer que o direito é objeto da ciência e será o objeto de especialíssima indagação do cientista do direito, ainda que grandes sejam as transformações verificadas nos ordenamentos jurídicos positivos. Sendo ele, né, o direito, uma necessidade universal, é ele um objeto autônomo da cogitação filosófica e, portanto, especulativa. O cientista do direito é um dogmata. Ainda que não ignore aspectos da realidade, não pode ignorá-los, ele buscará sempre construir a ciência conforme as leis postas, a ciência do direito conforme as leis postas, né? Ele não vai trucar a lei, digamos assim. Ele parte da lei como uma verdade inexorável, portanto, como um dogma. Por isso que é dogmática jurídica, não é? Doutrina dogmática jurídica. Admitindo-se, né, aqui e ali variações teóricas sobre as fontes jurídicas que vocês estudarão mais tarde.
O que para a dogmática é certeza, transmuta-se diante da filosofia do direito como problema, como indagação. E aí eu abro um tópico novo ali no caderno, né? Ó, a filosofia pode estudar o direito, nenhum problema nisso. Como se pode notar, já chegando, se encaminhando aqui ao final da aula, né? Como vocês perceberam já, os vídeos serão curtos e breves, não é? Como se pode notar, não existe nenhuma contradição em afirmar que a filosofia estuda o direito, colocando-o em mira. Problema nenhum nisso. A filosofia do direito é particularmente menos interessante nos momentos de segurança econômica e de estabilidade política. Nesses momentos, os homens práticos estão satisfeitos, mas em momentos de rupturas, a filosofia do direito ganha uma roupagem quase que utilitária. Todos se lembram de sua importância. O que legitimaria questionar e afrontar uma legislação nazista, por exemplo? Nós poderíamos defender que um devido processo legal, entre aspas, levasse uma família judia para a câmara de gás? Seria, ou melhor, se simplesmente revogássemos o artigo 121 do Código Penal, que pune o homicídio, e também fosse extirpada, digamos assim, a Constituição da República atualmente vigente, qual seria o seu argumento coercitivo que impediria alguém de retirar injustamente a vida de um semelhante? Você já parou para pensar nisso? Esses questionamentos são interessantes e mostram bem o papel da filosofia do direito. Eu vou avançar no encontro seguinte, traçando aqui a divisão clássica entre filosofia especulativa de um lado e filosofia prática do outro. Esse vídeo ficou bastante curto e esse é o objetivo. Aliás, é um pequeno curso de filosofia do direito. Dúvidas, perguntas, sugestões e qualquer pedido para o canal é só comentar aqui embaixo. Curta o vídeo, se inscreva no canal e mostre para os seus amigos. A gente precisa crescer. Até mais, pessoal. Tchau.